como no Velho Testamento, que fazia sombra para o Novo Testamento. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 10, que a lei era a sombra de bens vindouros, ou seja, tudo na lei apontava para um lugar que era o lugar onde chamamos de Jesus e o cumprimento da profecia de Jesus. Quando o povo entra na terra prometida, quando o povo entra, então ali é cumprida a promessa. E isso é o pano de fundo para o cumprimento de uma promessa muito maior que nós carregamos hoje, que é o cumprimento da promessa do retorno de Jesus, que virá para nos buscar e nos levar de volta para casa. Quem aqui quer voltar para casa? Acho que vocês estão desanimados. Quantos aqui querem voltar para casa? Quem quer ser arrebatado e voltar para a glória? Porque lá é o seu lugar. Aleluia. Então nós celebramos aqui, e ainda que a gente não viva isso ainda que isso não aconteceu, mas nós esperamos e clamamos. O livro de Pedro diz que nós podemos adiantar o retorno de Jesus. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O que nós sabemos é que com as nossas orações, com a nossa entrega, com o nosso sacrifício, nós podemos adiantar a volta de Jesus. Então, no nosso clamor, nas nossas orações é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E talvez você já deve ter ouvido muito sobre a volta de Jesus. E eu acredito que muitos de nós, assim como eu, já ouvimos muito sobre a volta de Jesus. E eu me lembro na minha adolescência, ali na minha fase junior, que eu ouvi algumas vezes sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus me trouxe muito medo, porque a volta de Jesus parece muito assombrosa, muito terrível. A Bíblia chama do grande e terrível dia do Senhor. Ele é grande para mim e para você que está esperando, mas terrível para quem não está esperando. E talvez você diga para mim, pastor, eu já vi doutores na internet falando sobre todos os sinais, né? Para quem ontem à tarde eu estava almoçando na casa dos meus pais, e a gente estava falando sobre isso, né? Para quem entende um pouco dessa criptografia de Deus, né? Essas últimas semanas aí nós tivemos um acordo de paz entre Gaza e Israel. Quem viu isso? A gente sabe que essas coisas apontam. Logo 2 dias depois, o Papa ganha um cavalo branco. Quem viu isso? Todo mundo sabe que o cavalo branco é o primeiro cavalo que vai ser liberado em Apocalipse, né? Fala com o seu irmão, se prepare, irmão, aperta o cinto, que o negócio está ficando estreito para o nosso lado, né? E a gente sabe que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para a gente ter medo, muito pelo contrário, a Bíblia nos chama a um lugar de regozijo, a um lugar de esperança, a um lugar de estarmos felizes com a presença de Deus, com o retorno de Jesus, porque lá naquele grande dia nós seremos encontrados nele. Ele vai dizer para mim e para você, vinde a mim, amados meus, preparei um lugar para você no meu reino, e nós vamos entrar e celebrar as bodas do Cordeiro juntamente com o nosso noivo chamado Jesus. Amém? Para isso, hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus, mas eu não quero falar da ótica dos sinais. Eu quero falar da ótica a ótica cristã, a ótica de Cristo sobre os sinais. Eu quero pedir muito a sua atenção para o que a gente vai falar aqui hoje, mas eu quero que você abra não só os seus ouvidos, mas eu quero que você abra o seu espírito, porque eu creio que Deus vai liberar algo sobrenatural para a sua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo para que porque as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigie,
porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Senhor Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas aqui ao Senhor essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa lavar o nosso coração pela Tua palavra. E eu quero te pedir de forma especial, Pai, que esse tema tão contraditório, esse tema tão polemizado, tão amedrontador para certas pessoas, possa ser desmistificado pela Tua palavra aqui hoje. Eu não te peço só que ele seja desmistificado, mas eu te peço essa noite que o Senhor possa trazer expectativa ao nosso coração do Teu retorno, da Tua volta, e nos preparar para que tudo isso aconteça com graça e com misericórdia. Cobra aqui a nossa mente e o nosso coração, nos limpa e nos prepara para viver algo sobrenatural na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui hoje te fazendo voltar no versículo 1 desse texto. Volta para mim no versículo 1. No versículo 1. Diz assim: o reino dos céus, pois, na minha versão NVI, o reino dos céus, pois, será. Tem aí um será na sua Bíblia? Tem um será na sua Bíblia aí? Tem um será? Bom, então agora pode fechar a sua Bíblia, e era esse será que eu estava procurando. Até então, até o capítulo 25 de Mateus, Jesus sempre referia ao reino dos céus, ou reino de Deus, da seguinte forma: o reino de Deus é. Então ele diz: o reino de Deus é como um homem que saiu a semear, e aí ele vai contar a parábola do trigo e do joio. Em outro momento ele diz: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é o menor das hortaliças, é a menor da semente, mas a maior das hortaliças. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher colocou sobre muita massa, mas um pouco levedou tudo. O reino de Deus é como um tesouro escondido, que quem encontra vende tudo quanto tem e compra. O reino de Deus é como um negociante que procura pérolas preciosas, quando a encontra, vende tudo quanto tem e compra a pérola preciosa. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Jesus estava fazendo um discurso dizendo: ei, acordem, o reino de Deus, aquilo que vocês estão procurando em mim, o que eu estou apresentando para você, a verdade desse reino é isso. É assim que esse reino acontece. Mas aqui é um segundo ato. Mateus 25 é um segundo ato. Agora Jesus não está dizendo que o reino de Deus é. Ele está dizendo: o reino de Deus será. Vai ser assim quando o reino de Deus vier. Não é sobre agora, é como vai ser no final. Então ele começa dizendo: será assim. E ele começa a história: 10 virgens pegaram as suas candeias e foram esperar um noivo. Para a gente poder entender um pouco dessa história, o casamento judaico, que era a cultura que Jesus estava descrevendo o casamento, começava-se com um noivado. Quando um homem encontrava a mulher com que iria casar, ele ia até a casa dos pais dessa mulher, tomava uma taça de vinho, compartilhava uma taça de vinho, ele levava um presente para ela e eles assinavam um contrato. Depois de assinado o contrato, ele dizia: eu vou para casa preparar as coisas para voltar para te buscar. Ele voltava para sua família, para o seu vilarejo, e ali ele preparava a casa na qual ele iria morar com a mulher que ele iria se casar. A média era 1 ano de preparo, não só do noivo, mas 1 ano de preparo da noiva, porque ela não sabia quando ele voltaria. Então ela precisava se preparar para o retorno do noivo. Por isso que a Bíblia diz que o noivo demorou a voltar. Então ela se prepara, veste suas vestes nupciais, e as suas damas de companhia levavam lamparinas, porque quando se ouvisse o grito: o noivo vem, elas precisavam ir até o noivo, iluminando o caminho para que o noivo chegasse até a noiva. Esse era o contexto da história de Jesus. Então Jesus começa dizendo: o reino de Deus será assim. Um dia eu vou voltar, e é necessário que vocês estejam me esperando, porque na verdade Jesus é o noivo, e a igreja a noiva, e as damas de companhia da noiva somos nós que iluminamos o caminho para que Cristo encontre a igreja. Então ele diz: ei, o reino de Deus será assim. Quando tudo estiver chegando no final, é necessário que você esteja me esperando.
E não importa se você está me esperando agora, é necessário que no momento que eu volte, você tenha óleo para iluminar o caminho quando eu chegar. Não é sobre esperar, mas é esperar com óleo. A Bíblia diz que existe alguém que também é significado através do óleo da unção, chamado Espírito. Então Jesus disse: ei, o reino de Deus vai ser assim. Quando eu estiver chegando, você precisa estar me esperando, cheio de óleo para iluminar o caminho. Tem muita gente com medo do final dos tempos. Fala para o seu irmão: não tenha medo, tenha o Espírito Santo. Meu pai diz uma coisa interessante, ele diz: eu não tenho medo do final dos tempos, porque eu estou vendo o Espírito Santo agir. Quando ele parar de agir, aí eu começo a ficar com medo. E é verdade, o Espírito Santo vai ser retirado, então as coisas vão começar a ficar mais apertadas. Tem muita gente com medo da volta de Jesus. E Jesus está dizendo: ei, o reino, o fechamento, quando esse reino vier, não é importante se você está com medo ou se você está feliz. Não me importa se você está celebrando ou se você está chorando. Me importa que você esteja cheio de óleo para ser aceso quando eu estiver chegando. O óleo não só representa o Espírito Santo, mas representa a relação da lamparina com o fogo. E o óleo, sem fogo, sem óleo não existe fogo. Sem o Espírito Santo não existe luz. Então Jesus disse: ei, a primeira coisa que vocês precisam ter, serem cheios do Espírito Santo. A pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos é: nós caminhamos com o Espírito Santo? Se Jesus voltar agora, te dá medo? Ah, pastor, eu estou morrendo de medo de meu pecado parecendo um telão maior do que esse. Como se a Bíblia falasse de um lugar onde o seu pecado ia ser exposto para todo mundo. O que Cristo está buscando são pessoas que têm óleo. O que Jesus está dizendo é: quando chegar no fim, eu quero saber, não é quem está esperando por mim, porque tinham 10 esperando. Eu quero saber quem vai ter óleo. Esses aqui é que vão entrar no meu reino. Porque óleo, ele não só ilumina, mas o óleo do Espírito Santo é o que nos dá força e nos dá destino. Tem muita gente louca, tem muita gente perdida, tem muita gente desnorteada espiritualmente dizendo, porque seguem ventos de doutrinas, mas não conseguem ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. São pessoas boas para julgar religiosamente o pecado do outro, mas não conseguem se constranger pelo seu próprio pecado por causa da sua relação com o Espírito Santo. Porque quando eu caminho com o Espírito Santo, eu não tenho tempo para olhar para o outro, eu preciso olhar para mim. Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías tem uma fotografia, ele tem uma visão do trono de Deus, e quando ele vê o trono de Deus, ele diz: ai de mim! Ai de mim! Sou eu que preciso ser transformado. Quando nós vemos a glória de Deus, quando nós caminhamos com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos nos preocupar é conosco, é dizer: ei, eu preciso disso. Eu preciso me arrepender, eu preciso me limpar, eu preciso ter mais relacionamento, mais intimidade, mais profundidade com essa pessoa. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma luz, o Espírito Santo é uma pessoa, e é o relacionamento com o Espírito Santo que nos dá fome por Deus. Sem o Espírito Santo, nós nos tornamos secos, religiosos. Lembra da parábola? Tinha 10 virgens. E sabe quantas dormiram? Quantas dormiram? Pergunta ao seu irmão: quantas virgens dormiram? Quantas dormiram? Todas dormiram. Todas dormiram. Todas dormiram. Mas sabe quem entrou na festa? Não foi quem acordou. Foi quem tinha óleo para entrar na festa. E quando nós estamos analisando os cenários dos finais dos tempos, o Senhor está dizendo: ei, se encha de óleo, porque é isso que vai fazer diferença no final. Amém?
Então a Bíblia continua. Versículo 14, você pode abrir para mim? Mateus 25, 14. Então agora, Jesus dizendo, agora vocês precisam ser cheios de óleo. E agora ele continua. E também será, então ele dá continuidade, também será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou a eles os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. O que também tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, e porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeia. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. E o senhor respondeu, servo mau e negligente. Se você sabia que colhe onde não planta e junto onde não semeio, então não deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros? Tire o talento dele, entregue aos que têm 10, pois a quem tem será mais dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde terá choro e ranger de dente. Misericórdia, né? Mas a mensagem é clara. Se você precisa ter óleo, Jesus está dizendo, quando o reino de Deus chegar, você precisa de óleo. E quando o reino de Deus chegar, agora ele está dizendo que não é só óleo. O que você precisa é não esconder os seus talentos. Fala para o seu irmão, você não pode esconder o que Deus te confiou. Nós podemos viver uma vida se escondendo, se omitindo, se abstendo da responsabilidade. Nós podemos viver uma vida de neutralidade no reino de Deus. Podemos. Só que Cristo nos chama para esse lugar de alguém que recebeu algo e deve multiplicar esse algo. O que você recebeu não foi somente isso. Ele disse, você vai receber. E ele disse, ele vai receber de acordo com a sua capacidade. Então todos nós recebemos algo da parte de Deus. Amém? Você crê nisso? Vocês estão tímidos ou vocês estão com medo? Todo mundo aqui recebeu algo da parte de Deus, amém? Aí, melhorou. Dá uma sacudida no seu irmão e fala, acorda, irmão. Não é só multiplicar, não é só receber, mas é multiplicar. Não é sobre o que você recebeu, porque o que você recebeu já tem dono. O que Deus está esperando de você é que nos últimos dias você multiplique o que você recebeu. Você expanda, você alargue as tendas daquilo que você recebeu. Porque o que você recebeu não é seu. Os dons, os recursos, as habilidades, o dinheiro que você tem não é seu. Alguém confiou em você. Tudo que você tem foi lhe entregue. Você não conquistou absolutamente nada. E você pode ousar e dizer, não, eu trabalhei e eu conquistei. Eu vou te dizer, se o Senhor não tivesse te dado a saúde, você teria conquistado. Então tudo que nós temos e recebemos não é sobre nós e sobre a nossa força, mas é sobre aquele que confiou em nós para multiplicar aquilo que recebemos. Então Cristo está dizendo, o reino de Deus não é sobre só ter óleo, mas o reino de Deus é sobre multiplicação. É sobre não ter medo daquilo que você recebeu, não ter medo de multiplicar aquilo que você recebeu. E eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente com medo.
Eu não sei tocar igual o John, então eu não vou tocar. E quem te falou que você tem que se comparar com o John? Eu não toco bateria igual o Arthur, então eu não vou tocar. Eu não prego igual o Márcio, então eu nunca vou pregar. Eu não sou tão generoso como fulano de tal, então eu nunca vou ofertar. Não é sobre se comparar com os outros, mas sobre multiplicar o que você recebeu. Você foi cheio de algo de Deus. Quando Deus te chamou na eternidade, Ele te colocou uma função para exercer nessa terra. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por mero acaso, você está aqui por um propósito maior do que você. Amém? A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é: por que você tem tanto medo? Por que você tem tanto medo de se expor? Porque o que Cristo está dizendo é: não esconda o seu tesouro. No fim, quando tudo se concretizar e Jesus estiver voltando nas nuvens, Ele vai te perguntar: o que foi que você fez com o que eu te confiei? Ai Deus, é porque eu não tive uma chance na igreja, e aí o pastor não criou aquele ministério que eu estava precisando, então eu não fiz faculdade, então assim, eu não consegui, eu sou meio desafinado, eu não treinei. E por que você não investiu? O que Cristo está dizendo é: você recebeu só um, por que não investiu sobre aquilo que você recebeu? Sabe qual é o nosso problema como igreja? Nós queremos que Deus nos entregue coisas prontas. Nós não queremos investir e lapidar aquilo que foi nos entregue. Nós não queremos gastar a nossa vida com aquilo que recebemos, porque nós achamos que aquilo que recebemos da parte de Deus não é o suficiente para sermos ilustres diante da igreja de Deus. Então nós não queremos nos gastar, nos esmerilhar, nos desgastar para nos aperfeiçoarmos, para rendermos lucros à presença de Deus. E quando eu falo lucro, eu não estou falando de dinheiro, estou falando da sua vida. Tem um dos textos que nós gostamos de pregar em velório. Deus recolheu fulano, e Deus não tem o prazer na morte dos santos. E a gente diz isso para as pessoas como se Deus estivesse triste. Mas a tradução do texto é que Deus está dizendo: ei, eu não queria fazer isso. Eu queria que Ele rendesse mais lucros para mim enquanto Ele estivesse na terra. Então, quando Deus não tem prazer, é porque Deus não gosta que os santos morram antes do tempo. Fala para o seu irmão: Deus investiu algo em você. E Deus está esperando o retorno. O que você tem feito com os seus dons, irmão? Senhoras e senhores, o que vocês têm feito com os dons que vocês receberam de Deus? Talvez você está aqui: não, eu estou guardando o meu dom, eu oro em casa, eu jejuo, eu faço isso, e Deus está dizendo: no fim dos tempos, o que eu estou procurando é gente cheia de óleo, e gente que multiplica o que eu entreguei para Ele. A igreja está assim, os sinais, o clarão. Será que o anticristo é a besta? Será que nós somos a besta? Será que o Cristo vai voltar antes da tribulação? Será que nós vamos depois da tribulação? E Deus está dizendo: não é isso que se importa. É sobre óleo, é sobre multiplicação daquilo que eu entreguei para vocês. Talvez vocês não saibam, mas Joel disse que no fim dos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos sócios velhos terão visões, os teus jovens sonharão. Ele começa a dizer que no fim haverá um avivamento acontecendo. Enquanto nós estamos com medo do que vai acontecer, Cristo já adiantou dizendo: no fim derramarei o meu espírito sobre vocês. Então não é sobre ter medo, é sobre ter óleo. É sobre usar do óleo que você recebeu para multiplicar os dons que lhe foram entregues. Dá uma cutucada de leve no seu irmão, dá um sorriso para ele. Pergunta para ele: o que você está fazendo com o tesouro que Deus te deu? Miles Moron, um dos maiores teólogos que já existiu, ele diz assim, que o lugar mais rico da terra são os cemitérios. Porque lá estão as obras inesquecíveis que não foram escritas, as músicas mais lindas que não foram compostas, os bilionários que não tiveram coragem de investir e empreender. No cemitério, os tesouros foram guardados para a eternidade, porque eles não vieram para fora.
Talvez você ache que os dons que você recebeu foram simplesmente para servir a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, os dons que você recebeu foi para servir o reino de Deus. Muitos de vocês não foram chamados para pregar, foram chamados para empreender. Muitos de vocês não foram chamados para cantar, foram chamados para governar. Muitos de vocês não foram chamados para tocar, mas foram chamados para serem bons pais, boas mães para os seus filhos. Existe, e eu escrevi isso em algum lugar porque eu ouvi, uma mulher chamada Susana, deixa eu me lembrar o nome, ela tem um nome famoso. Ela teve 2 filhos, na verdade ela teve muitos filhos. E Susana, quem é chamado o príncipe dos pregadores? Alguém me ajuda, algum teólogo aí me ajuda. Príncipe dos pregadores. Spurgeon, Susana Spurgeon. Susana Spurgeon. Se você procurar no Google, Susana Spurgeon teve 2 filhos. Ela nunca apareceu na história. Ela só foi mãe de 2 homens, Charles e o outro filho dela, que agora eu me esqueci o nome. Charles todo mundo conhece, foi o homem mais ilustre, mas o segundo filho dela foi o autor de mais de 1000 hinos que a igreja cristã canta até hoje. Ela foi ninguém diante dos olhos da igreja, mas os dons que Deus investiu nela fez ela levantar 2 filhos que marcaram o mundo inteiro. Um lugar, eram pessoas que o mundo não era digno da presença deles. Talvez você não vai pregar aqui na frente, mas Deus te chamou para ser uma boa mãe, cuidar da sua família, cuidar dos teus filhos. Talvez você não vai vir aqui na frente, mas Deus te chamou para ser um bom pai, que vai educar e fazer seus filhos como flechas polidas na aljava do arqueiro. E você vai levantar os seus filhos para irem em lugares mais longes do que você já foi um dia. Não desperdice os dons que Deus tem confiado a você. Não desperdice os dons que Deus tem investido em você, porque no final dos dias, o que Deus vai buscar não são sinais, são óleo e dons sendo multiplicados. E por fim, abre comigo agora no versículo 31, e eu prometo que estou acabando. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa ovelhas e bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o Senhor responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, eu estive preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: eu digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também deixaram de fazer a mim. A estes irão o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. A tônica de Jesus aqui é: sirvam os outros com tudo que vocês podem servir. Sirvam as pessoas. Sabe, alguns de nós temos muito para dar. Talvez escondemos o nosso talento. Mas o que Jesus está dizendo é: use dos talentos, mas tenha um coração humilde para servir quem passa do seu lado. Jesus está dizendo: não são grandes obras,
que vão trazer você para a minha presença. Não são grandes discursos ou grandes ofertas. O que vai te trazer para a minha presença, o que vai me trazer e te fazer entrar no meu reino, não são grandes feitos. Pelo que o próprio Cristo está dizendo que as pessoas vão se perguntar, quando foi que nós fizemos essas coisas que você tanto admira? Ele vai dizer, quando você fez por alguém menor. E ele usa a palavra menor para dizer alguém insignificante aos seus próprios olhos. Ele está dizendo, não importa se você fez algo para alguém grande, importa se você teve o coração e humildade para fazer por alguém que mesmo que ninguém estivesse olhando. Fazer quando ninguém está olhando. Fazer o bem quando ninguém está vendo. Alimentar o faminto, aquele que passa na sua porta, que passa e te pede um macarrão, quando ninguém está olhando. Visitar aqueles que estão enfermos nos hospitais, nós fizemos isso. E sabe, o que eu vou te dizer? Nós vamos voltar para os hospitais dentro de poucos dias para orar pelos enfermos novamente. Nós vamos nos lugares aonde ninguém quer ir, porque o verdadeiro evangelho está nesses lugares. A fome e a sede de Deus é gigante nesses lugares. Só que lá não tem câmera, não tem ninguém fazendo story, não tem luz, não tem LED, não tem som. Tem corações que estão dispostos a servir os menores necessitados. Não é sobre dar dinheiro para comprar cesta básica, é sobre se envolver numa obra para ajudar os pequeninos. Não é sobre fazer um evento megalomaníaco para fazer algo que vai marcar a cidade, é sobre alimentar as pessoas que batem na sua porta. O que Jesus está dizendo aqui não é para que você tenha medo, é para que você aprenda a ter humildade. Que o seu coração não se orgulhe procurando coisas grandes, porque não é isso que Cristo está procurando. É ter humildade e dizer, eu fiz o meu melhor com aquilo que eu tinha para fazer. A pergunta que não quer calar é, você tem feito o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos para fazer hoje? Ou você ainda está fazendo e esperando o reconhecimento de alguém para fazer algo pequenininho? Você está esperando alguma câmera? Você está esperando algum aplauso? Que legal, irmão! Uau, como você é importante! Ou você está procurando a resposta do céu, do seu Senhor e Salvador, que vai dizer, ei, que legal que você fez. Existe um lugar preparado para você. Tem muita gente preocupada com um monte de coisa. E Cristo está preocupado se nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Se nós estamos vivendo os dons e multiplicando os dons que Ele deu. E se nós estamos mantendo a humildade de servir aqueles que passam pela gente. Está entendendo? Tem muita gente que gosta de servir. Um monte de gente que gosta de servir. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem servir em escalas. Não, eu preciso da minha escala para servir, porque eu não quero me cansar. Eu quero te dizer uma coisa a você que quer servir em escalas. Sirva na escala do céu. Seja alguém que esteja disposto a servir 24/7, a qualquer momento que Cristo te chamar para servir. Porque servir não é sobre tirar foto, não é sobre tocar, não é sobre pregar, não é sobre estar no estacionamento. Servir é sobre ter um coração que não importa quem passe, eu vou dar o meu melhor para que Cristo seja revelado através da minha vida. Se você precisa de escalas, é porque talvez o seu serviço precisa ser reconhecido. Se você precisa de escalas, pode ser que você esteja cansado. E se você está cansado, é porque talvez o seu serviço está trocado. Você não está servindo, você está trabalhando. Porque quem serve, serve com alegria. Quem serve, serve com prazer. Eu quero ler o último texto para a gente acabar, e eu prometo que vai melhorar. Apocalipse capítulo 3. Verso 14. Apocalipse 3, 14 diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas são a palavra do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente.
melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir da sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Laodiceia ficava numa das junções mais importantes do Oriente Médio. Era uma cidade importante e ela se destacava por 3 coisas. O seu setor bancário era extremamente importante para as rotas comerciais. Ela se destacava pela produção de lã negra, por produzir peças de roupas famosas. E por sua faculdade de medicina que existia em Laodiceia, focada em oftalmologia. Quando Cristo escreve, ele não está dizendo aleatoriamente, ele está dizendo sobre as coisas nos quais ele se orgulhava. Ele estava dizendo, vocês se orgulham no seu sistema bancário, eu quero dizer que vocês são pobres. Vocês se orgulham na produção de lã, vocês estão nus. Vocês se orgulham na faculdade que vocês têm tanto prestígio, vocês estão cegos. Eu espero e eu dou um conselho para vocês, comprem de mim. E talvez essa seja a única passagem bíblica que o Cristo diz, comprem de mim. Fala para o seu irmão, compre de Jesus. Compre de Jesus. Comprar de Jesus. É como se Cristo estivesse dizendo, eu tenho algo para vender. Porque aquilo que vocês se orgulham, não os satisfarão e não tem valor. Então vocês se orgulham no sistema bancário, comprem de mim ouro, porque eu vou fazer vocês serem prósperos. Vocês se orgulham das roupas e das lãs que vocês produzem, vocês estão nus. Comprem de mim vestes brancas, para vocês serem purificados e vestir da sua vergonha. Vocês se orgulham da medicina que vocês têm, da ciência, comprem de mim colírio. E a palavra colírio aqui não é só aquelas gotinhas que vocês pingam, era especiarias misturadas com óleo que se aplicava nos olhos. Comprem de mim o colírio e vocês voltarão verdadeiramente a ver. Sabe, quando nós cruzamos Mateus 25 com Apocalipse 3, a declaração de Jesus é a mesma. Nós precisamos de óleo, nós precisamos de vestir roupas brancas de santidade e nós precisamos entender em Deus roupas, vestes, ouro, reconhecer que a nossa provisão, que a nossa verdade, que a nossa riqueza, que tudo que nós temos vem dele. Então, os talentos falam do ouro, as ovelhas falam das roupas e as virgens falam do óleo. Sabe? Cristo está dizendo, comprem de mim, comprem de mim. É como se Deus estivesse dizendo, existe um preço para vocês estarem preparados. Existe algo que vocês precisam buscar em mim para estarem preparados. Ele diz, vocês acham que estão, mas porque vocês acham que estão, vocês não são quentes e nem frios, são mornos. Não vão entrar. É necessário que vocês comprem de mim aquilo que vocês precisam para entrar no meu reino. É necessário que vocês gastem a sua vida comprando de mim o que é necessário para entrar no meu reino.
Pastor, mas eu já recebi a salvação. Eu não estou falando de salvação aqui. Salvação, ele morreu na cruz e te entregou. Você é livre porque você crê nele. Você foi livre das amarras do pecado. Mas a partir do momento que você recebeu salvação, ele está buscando que você seja cheio do Espírito Santo, para que os planos e a agenda dele se cumpram através da sua vida. Ele está esperando que você vista vestes brancas, para que você seja o esplendor da glória dele. Ele espera que você compre dele colírio, para que você veja aquilo que ninguém está vendo e possa trazer as verdades dele da eternidade para esse momento, para esse agora. A volta de Cristo não é sobre um lugar de ter medo. Parousia, que é o termo usado sobre a vinda de Jesus, não é um lugar que a gente precisa ter medo, mas um lugar que a gente precisa ter vigilância. Por isso ele diz: vigiem, porque vocês não sabem o dia e não sabem a hora. E às vezes a gente acha que vigiar é ficar olhando os sinais. Para o crente, vigiar é estar cheio do Espírito Santo. Vigiar para o crente é multiplicar os dons que Deus confiou na mão dele. Vigiar para um crente é dizer: ei, eu quero continuar com o meu coração submisso e servir os meus irmãos em tudo aquilo que eles precisarem. Então, quando ele vier em nuvem, na sua glória, eu e você vamos estar à direita dele e vamos ouvir: sejam bem-vindos ao trono da graça de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar por isso agora.